Todos na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Eu quero aqui estar apresentando o pastor Edson Bruno, juntamente com a caravana dele que está nos visitando nessa noite, do campo de Anápolis, pedagogos também os cantores que cantaram aqui nessa noite. Todos vocês estão nos visitando. Quero dizer para vocês que a presença de vocês abrilhando esse santuário, amém? A igreja está pelo seu testemunho, diga glória a Deus. Então vamos ouvir neste momento a palavra de Deus que vai ministrar aqui pelo servo do Senhor, o pastor Edson Bruno, que vai estar aqui trazendo a poderosa palavra de Deus para o nosso coração dessa noite. Quero pedir os irmãos que não andam agora, não conversem com o seu vizinho de banco, somente da glória a Deus, aleluia. Abra seu coração para que Deus venha falar com você nessa noite, amém? Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, amados? Podeis assentar. Nós agradecemos aos amados irmãos que são presentes, os que vieram ali da quarta semana e cooperar conosco nessa noite, participando com a gente desse vídeo. Hoje nós vamos tentar ministrar a palavra de forma que vocês possam ouvir. Havia um combinado que o horário nosso em relação ao que está acontecendo, mas não foi possível, a gente então vai estar ministrando aí nessa situação. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. O tema dessa festa, desse evento, não será em breve, fala o fim vem. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus, só deixar para funcionar. Amém? Nós queremos fazer a leitura do versículo 36 a 42 desse capítulo. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor, capítulo 24, versículo de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 36. Amém? Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vida do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na água. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Amados, quando nós recebemos a oportunidade de estarmos ministrando essa palavra, com esse tema, procurávamos saber da parte de Deus o que poderíamos trazer para a reflexão da igreja, diante de uma circunstância de vida cristã tão difícil na qual nós vivemos. Eu quero destacar alguns pontos, amados, em que nós precisamos entender. Dentro desse texto, 3 grandes verdades que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa entender. E uma delas, amados, nós tornamos a igreja do Senhor Jesus, tornou-se moradora deste mundo e não peregrino. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos na terra e não moradores da terra. Nós não
Senhor Deus. Então a igreja precisa entender essa verdade. O Senhor Deus não nos salvou para que pudéssemos nessa vida conscientizar que vivemos eternamente aqui, amado. O Senhor nos salvou para que nós pudéssemos ter a consciência de que somos cidadãos dos céus, moradores da Jerusalém Celeste. A Bíblia Sagrada nos mostra que a nossa caminhada, que a nossa maneira de viver precisa ser uma maneira de viver diferenciada. E nós, portanto, vivemos uma igreja onde se consolida, onde se constrói, onde se sonha, onde se projeta nessa vida, onde se projeta neste mundo, onde todo o projeto cristão está voltado para essa vida terrena, na conquista terrena, nos afazeres terrenos, nos sonhos terrenos. Mas a Bíblia nos diz que somos cidadãos dos céus e não somos habitantes, moradores do aspecto da eternidade dessa vida. Então o fim vem indiscutivelmente, e nós precisamos entender essa verdade. Uma outra grande verdade, amado, que eu quero chamá-los a atenção é que nós, ao estarmos voltados para a nossa vida, e a Bíblia diz: aqueles que buscam as coisas de baixo é terreno, é carnalidade, mas que buscam as coisas do alto é espiritual. E baseado nessa palavra, a igreja não está pronta, nem disposta. A igreja não tem disposição de ouvir o que Deus tem para dizer, mas a igreja quer ouvir aquilo que a satisfaz. Nós vivemos uma época em que se pregar o evangelho, se pregar uma verdade, é sinônimo de igreja vazia. Pregador que prega a verdade é sinônimo de plateia diminuída, de plateia pouca, porque as pessoas não querem ouvir a verdade de Deus, elas não querem ser confrontadas nos seus pecados, elas não querem ser confrontadas nos seus erros, elas não querem ser confrontadas na sua maneira de viver. E aí nós encontramos pessoas que lotam templos que são estupefactos de pessoas que na verdade querem ouvir apenas a palavra que lhes agrada, a palavra que lhes traz alegria no aspecto da sua terrena maneira de viver. E nós precisamos entender, amado, que a verdade de Deus ela nos confronta. A verdade de Deus nos faz entender que precisamos mudar. A verdade de Deus nos faz mudar o nosso rumo, mudar o nosso curso, mudar a nossa maneira de olhar o mundo, a vida. É isso que o Senhor Deus faz através da sua palavra. Jesus não veio trazendo uma palavra que agradasse os fariseus, que agradasse os saduceus, que agradasse os religiosos da época. Não, Jesus trouxe uma palavra que os confrontava na sua maneira de lidar com o seu próximo, na sua maneira de servir e agradar a Deus. É isso que o Evangelho faz. Mas as igrejas de hoje, as pessoas de hoje não estão dispostas a ouvir o que Deus tem para dizer, porque elas não estão atentas que o fim, conforme a palavra do Senhor Deus determina, está chegando. O fim está próximo. O fim está próximo. E quando a palavra do Senhor nos levou a Mateus capítulo 24, essa palavra nada mais tem a ver com uma questão em que a situação de uma humanidade distanciada de Deus. Na época de Noé, conforme o Senhor Jesus Cristo faz menção, os homens haviam perdido a esperança, os homens haviam perdido o foco, não adoravam mais a Deus como deveria, não prestavam culto a Deus como deveria, estavam vivendo de maneira leviana, de maneira absoluta nos seus próprios prazeres. E nós conhecemos a história bíblica da condição, da situação em que aquele povo foi. Quando o Senhor diz assim, como foi nos dias de Noé, casavam, se davam sem casamento, as pessoas viviam para si mesmas e não para Deus. Assim também será a vida do Filho do Homem. E muitas vezes nós estamos olhando com um olhar à distância, como se essa palavra ainda fosse acontecer em um tempo distante da nossa realidade. Mas não, igreja. Quando você olha para a realidade do povo de Deus hoje, você percebe que o povo tem se envolvido com tantas coisas na sua vida e tem se esquecido de se envolver com o reino. As pessoas estão gastando o seu tempo com tantas coisas na sua vida, mas estão gastando o seu tempo com o reino de Deus.
estão. Os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, onde eles estão? Aqueles que adoram o Senhor mesmo que lá fora está em crise, aqueles que adoram o Senhor mesmo que estejam desempregados, aqueles que adoram o Senhor mesmo que a família esteja em dificuldade, aqueles que entram para a casa do Senhor e se esquecem do que está lá fora e abrem o seu coração e apresentam a Deus a verdadeira adoração ao Senhor por aquilo que o Senhor Deus é para a sua vida. Porque, amado, porque o fim, conforme a palavra do Senhor nos determina, está próximo. A Bíblia diz que esse dia pegaria muitos de surpresa, indiscutivelmente isso é fato. Amado, em terceiro ponto, eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesse aspecto. Nós temos perdido o temor, não vigiamos mais, tem se tornado raro a sensibilidade espiritual do povo de Deus. Você quer as pessoas virem à frente, às vezes compartilham um testemunho, e isso não sensibiliza mais as pessoas. O Espírito de Deus salva vidas, mora no coração de alguns, isso não sensibiliza mais a igreja. Não se vê mais ministrações de arrebatamento, não se vê mais batismo com o Espírito Santo, raramente se vê curas. Conversões têm se tornado algo raro no meio do povo de Deus. As pessoas sentirem a presença do Espírito Santo tem se tornado algo raro no meio do povo de Deus. Em decorrência do que, amado, se você ler todo o capítulo 24, que nós embasamos essa reflexão, você vai encontrar Jesus dizendo: olha, no final dos tempos, quando eu estiver para vir, quando a igreja estiver próxima a ser arrebatada, a situação do povo será assim: é apostasia, é frieza espiritual, é desânimo, é envolvimento mais com as coisas do mundo que com as coisas de Deus. São pessoas que fazem por obrigação e não por amor. São pessoas que buscam apenas pelo que podem receber, não pelo que o Senhor é. São pessoas que entram na igreja e saem como se entrassem na repartição pública ou num evento secular, onde nada mexe com ele, onde nada move o coração dele. O coração, na verdade, é como aquela semente, a palavra de Deus é jogada como aquela semente à beira do caminho, ela não vai germinar, ela não vai nascer, porque o coração está endurecido. Amado, quando nós olhamos para essa situação, nós encontramos uma grande verdade a respeito do fim de todas as coisas. Não falamos a respeito do fim, daquilo que a Bíblia determina, né? Como então toda a história da humanidade será encerrada, mas falamos do fim da igreja na face da terra, falamos dos últimos dias da igreja na face da terra, de uma igreja que será arrebatada, de uma igreja que estará morando no céu com o Senhor Jesus, de uma igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, de uma igreja que recebeu vestimentas brancas e terá que estar com vestes brancas diante do Senhor, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Essa igreja que o Senhor tem falado é a igreja que está sendo de alguma forma contaminada, é a igreja que está sendo levada por vento de doutrinas erradas, é uma igreja que está perdendo a esperança do arrebatamento, mas nós ainda clamamos na esperança de que o Espírito Santo de Deus há de derramar sobre essa igreja, sobre esse povo que ainda crê, que ainda profetiza, que ainda olha para o céu e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa igreja é a igreja que está com os ouvidos destapados para ouvir o tocar da trombeta de Deus, e quando essa trombeta tocar, será arrebatada para a glória de Deus, e não veremos o fim, e não passaremos por tantas angústias, conforme a Bíblia Sagrada tem determinado. O fim está próximo. O Apocalipse descreve dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas como ouvir o que o Espírito diz, se os ouvidos do povo de hoje estão tapando para não ouvir a verdade que Deus tem para nós? E muitos dos nossos líderes, por omissão, têm se escondido atrás de uma capa, de uma barreira, de uma trincheira, porque não quer perder crente, porque não quer perder a sua igreja, porque não quer perder pessoas, e aí então começa a falar aquilo que as pessoas querem ouvir, começa a fazer campanhas sobre aquilo que as pessoas querem receber, mas esquece de trazer uma palavra que confronta as pessoas nas suas vidas, nos seus erros, nos seus pecados, uma palavra que mostra a volta do Cristo, uma palavra que mostra a responsabilidade de uma igreja, a palavra que mostra o que é ser cristão, a palavra que mostra o que é fazer de tudo para morar no céu, como morar no céu, conforme Mateus, conforme Salmos 24, que diz: quem habitará no teu santo templo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura,
atentos às verdades de Deus? Estamos atentos a tantas coisas? Estamos atentos à inflação, se ela sobe ou não? Estamos atentos ao aumento do petróleo? Estamos atentos se nós vamos ou não ser promovido na empresa? Estamos atentos ao crescimento do nosso filho? Estamos atentos se ele vai bem na escola ou não? Mas esquecemos de estar atento aos princípios fundamentais da palavra. Estamos esquecendo de estar atento a colocar a nossa visão no autor e salvador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Estamos deixando de estar atento a essas verdades, e por isso muitos têm errado o caminho, têm se perdido pelo caminho. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para apontar a você, para te trazer para o caminho de filho. Esse é o caminho, andai nele, porque é o caminho da tua salvação, é o caminho da tua libertação, em nome do Senhor Jesus. O fim vem, isso é fato indiscutível. Quando serão pegos os filhos? O texto que nós lemos diz: estarão dois, um será levado, o outro será deixado. Sabe o que é isso, irmão? São pessoas que caminham, mas nem todos têm atenção, nem todos servem, nem todos são fiéis, nem todos estão prontos a serem arrebatados. A maior tristeza do Senhor, se assim podemos dizer, será quando o trombeta tocar e ele vai perceber que muitos daqueles que foram chamados não farão parte do arrebatamento, porque perderam a visão do reino, porque perderam o referencial do cristianismo, porque deixaram de buscar o Criador para buscar os bens materiais, porque deixaram de beber na água, da fonte da água da vida, para beber esse manancial desse mundo totalmente corrompido e contaminado, porque juntaram para si tesouros na terra e não tesouros nos céus, porque amaram mais a si mesmo do que o seu próximo, porque se dedicaram mais à vida secular do que naquilo que é eterno, Mas nessa noite, essa palavra de alerta, de reflexão, serve para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero fazer uma oração por você, já encerrando essa reflexão. Glória a Deus. Eu quero orar por todos, em nome de Jesus. Você que está aqui, se coloque de pé em nome do Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor Deus faça com que aqueles que estão se distanciando da verdade voltem para a verdade, e aqueles que estão vivendo a verdade não se desviem dela. Que o Senhor nos faça treinar para a volta de Jesus, para o reino dos céus, que possamos amar mais o eterno, mais o sagrado, do que na verdade amar do que é terreno, do que é mundano. E é isso que nós precisamos, entender essa verdade da parte de Deus. Eu gostaria que você segurasse a mão do irmão que está ao seu lado, e você vai orar por essa pessoa, pedindo a Deus para que o Senhor Deus dê a essa pessoa força, graça, para que Deus dê a essa pessoa vitória na vida dela, para que ela não perca o foco, não perca a visão, não perca o referencial, para que ela não pise fora da faixa, que ela possa viver para Deus e não para si mesmo. Pai Santo, Eterno e Soberano, nos reunimos nessa noite, nesse santuário, certos de que a Tua presença é viva, que a Tua presença é real neste lugar, certos, ó Deus, que a Tua palavra nos confronta, que a Tua palavra nos molda, para que através da Tua verdade nós possamos, ó Deus, ser melhor como cristãos. Senhor, venha tocar em cada um de nós, fazer com que aqueles que se distanciaram volte para o caminho, Senhor, que aqueles que estão na verdade não se desviem dessa verdade, que amemos mais o eterno, que dedicamos mais no espiritual, que marchamos mais em direção ao céu, que dedicamos mais aquilo que Te agrada do que a nossa própria vida, do que os nossos próprios desejos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos a bênção do Senhor a cada vida nessa noite, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja para conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe. Agradeço ao pastor Gutenberg pelo convite. Digo que a igreja da Quadra 50 está à disposição